Olá, meu querido aluno, estou aqui de novo para falar com você sobre a evolução do pensamento administrativo. Eu sou o professor Luciano Valadares, aqui da Fábria, nessa nossa videoaula. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a unidade 3, a cultura organizacional e seus conflitos e seu futuro, né? Para onde está indo essa organização, né? Quais conflitos existem nessa organização? Qual o futuro dessa organização? Isso são coisas que todo administrador fica caindo os cabelos, ou de cabelo branco, né? Pensando nisso. O tempo todo as organizações estão pensando, será que para onde eu estou indo, aqueles objetivos que a gente tratou nas videoaulas anteriores, será que aquele objetivo é o certo mesmo? Gente, será que esse conflito, eu não estou atingindo o objetivo porque o conflito está dentro da organização? Vários aspectos podem ter nesse sentido, né? Para você tentar traçar o futuro da sua organização. Lembre-se que a gente falou na aula anterior que a organização, a pessoa jurídica, ela tem que ser maior do que a pessoa física. Todo mundo que monta uma organização, ela pensa o seguinte, eu estou montando uma organização, a minha ideia é que ela fique o resto da vida, que eu morra, mas ela continue lá. Você imagina se o Ford, lá em 1900 e alguma coisa, falasse assim, olha, eu quero fazer uma organização para durar enquanto eu estiver vivo. Talvez a Ford não estaria aí com mais de 100 anos. Não estaria aí brigando do jeito que briga há 100 anos fazendo automóveis. Teria morrido junto com Ford. Será que a Apple, o Steve Jobs falou assim, quando eu morrer ela vai morrer junto? Será que é isso que ele queria? Ele queria que ela perpetuasse mais do que ele. A gente vê que ele morreu já há algum tempo e a Apple continua aí trabalhando e tudo. É um legado do fundador, mas o fundador sempre espera que ela se perpetue por muito tempo. Mas vamos lá. Quais os nossos objetivos, como está descrito aqui no slide? Primeiro, conhecer os conceitos de cultura organizacional. O que é isso, professor? Cultura organizacional. Primeiro, todos nós aqui, tá, gente? Nós temos uma cultura. Você tem uma cultura dentro da sua casa, né? Que é aquela que seus pais trouxeram, né? Quando se casaram, né? Ele tinha a cultura, seu pai tinha as culturas dos pais dele, sua mãe tinha a cultura dos pais dela. Os dois se uniram e trouxeram uma nova cultura, né? Porque quando existe conflito ali, você tem que chegar num denominador comum e você tem uma cultura dentro de casa. Você tem uma cultura diferente com seus amigos que você gosta de jogar seu futebol ou os amigos que você gosta de se reunir para o churrasco. Cada organização dessa informal, a gente tem uma cultura diferente. E com a organização formal, que é a organização que a gente está estudando aqui, também não deixaria de ter a sua própria cultura. Segundo, compreender o comportamento ético nas organizações. Gente, lembrando que nós temos que ser éticos em todos os nossos aspectos da nossa vida, tá? Ética não se faz só dentro das organizações. Ética se faz fora das organizações. E ética se faz nas organizações informais também, que são aquelas que a gente tem com os nossos amigos, como a gente já falou. Entender o fenômeno dos conflitos organizacionais é o nosso terceiro objetivo. Como que esses conflitos organizacionais acontecem? Será que tem uma briguinha de ego? Eu estudei mais, eu mereço ganhar mais. Eu sou mais inteligente, então mereço ganhar mais. Ou por que fulano foi promovido e eu não fui? Será que existe esse tipo de conflito? Claro que existe, né? Você já deve ter passado por alguns aí. Mas vamos lá. Esse slide aqui ele diz, lidando com a cultura organizacional e os valores éticos na organização. Daft, em 2008, diz o seguinte, cultura é o conjunto de valores, normas, crenças guias e conhecimentos que são compartilhados pelos membros de uma organização e transmitido para seus novos membros. Gente, olha só, quando ele fala organização, ele não tá, isso aí serve para a nossa vida, tá? Repetindo, cultura é o conjunto de valores. Que valores? Valores que você traz aqui, ó. Aqueles valores que foram incutidos lá dentro de casa, tá? Quando você nasceu, alguns valores que seus pais foram traçando, né? Não se embriagueis, não seja justo com o seu coleguinha, divida, são valores que a gente traz. E a organização, ela tem os próprios valores dela. A vida tem que ser em primeiro lugar, né? A gente tem que chegar, tem que ser assíduo. Existe uma série de valores que as organizações têm e ela espera que você, independente das organizações, dos valores que você tenha informal, né? Que os valores estão dentro de você, que você tenha dentro da organização também. Normas, né? Normas, todas as organizações têm normas. Até na nossa casa tem norma, né? Quando a gente era mais jovenzinho, né? Já faz algum tempo, o pai falava assim, chegar em casa 10 horas.
era uma norma. E não chega não para você ver. Você é punido, né? Nas organizações são a mesma coisa. Crenças guias, né? Cada um tem sua crença dentro das organizações. Mas como é que eu vou trabalhar essas crenças, né? A gente tem algumas religiões que não permitem trabalhar no sábado, tem outras que permitem. Então a gente tem que entender como tratar isso dentro das organizações. Conhecimentos que são compartilhados pelos membros, né? Cada um que chega na organização tem uma história para contar. E nunca uma história igual a outra. Cada um chega com valores diferentes, que não são iguais aos valores dos outros. Pode ter um outro igual, professor? Claro que tem, gente. Ó, um valor. Eu nunca vou matar um ser humano. Gente, um monte de gente que tem esse valor. Mas tem gente que não tem. Mas dentro da organização, todos esses valores se encontram e são compartilhados pelos membros da organização. Principalmente, né? E esses valores, quando a gente já está um pouquinho mais antigo na organização, a gente acaba transmitindo para quem? Para o pessoal que está chegando mais novo. Fala, olha, isso aqui funciona assim, isso funciona assado, aqui você tem que agir assim, agir assado. Porque quando você já está muito tempo na organização, aqueles valores se tornam seus valores também. E você tende a passá-los para frente. Então, isso também representa a parte não escrita de sentimentos da organização. Sua cultura, seus valores. Alguns valores são escritos? São. Mas como é que você escreve uma cultura da empresa? Olha, a cultura assim vai ser A, assim, B, D, C. Não existe. Isso são coisas que não estão escritas, mas fazem parte. Tem organizações que são mais dinâmicas, organizações que são mais devagar. Tem organizações que exigem que você esteja lá todo dia em determinado horário. Tem outras que exigem que você contribua, colabore com ela. Não necessariamente você tendo que estar lá, você pode trabalhar de casa, pode trabalhar de vez em quando. Né? A gente vê empresas de tecnologias, é um barato, né? O pessoal vai de bermuda, trabalha a hora que quer, só que traz o quê? Qual é o objetivo da organização? Ele tem que trazer aquele objetivo, ele tem que ir atrás daquele objetivo, da forma que ele quiser. Tem outras não, que te obriga a estar lá. Ó, tem que bater o ponto 8 horas da manhã, você tem que bater o ponto 5 horas da tarde para ir embora. Tendo ou não serviço, você tem que fazer isso. Então, essas culturas que as organizações trazem, né, elas vão sendo modificadas, evoluindo ao longo do tempo, tá? Não existe assim, eu vou montar uma organização hoje, a cultura vai ser X. Essa cultura provavelmente vai mudar. Bom, próximo slide traz administração de conflitos em organizações. Uma das principais tarefas quando se administra um grupo de pessoas é administrar os conflitos que surgem em todo momento dos diversos níveis organizacionais. Pode ser o nível de cúpula, né, o nível estratégico, pode ser o nível tático da organização, né, onde se definem algumas formas de como vou fazer, e pode ser no nível operacional, que é onde a gente põe a mão na massa, é onde a gente tem que fazer aquilo que foi proposto para a gente, que é o objetivo da organização. E aí existem alguns mecanismos corretivos que são de ação sobre os conflitos. Primeiro, a gente tem a negociação. Gente, departamento A quer uma coisa, vamos dar um exemplo, departamento de estoque ele quer menos estoque, o departamento de compras quer comprar mais. Olha o conflito aí, um quer menos estoque porque é mais barato, o outro quer comprar mais porque ele não deixa de atender o cliente. Esses conflitos a gente tem que negociar para descobrir qual é a melhor forma de tratá-los. Mediação. Às vezes a gente tem conflitos dentro de qualquer organização onde, enquanto um fala e o outro fala também, eles às vezes estão falando a mesma coisa e não se entendem. Precisam de um mediador para falar assim, calma, respirem. Talvez o que vocês estão querendo é a mesma coisa. E aí quando você media, você consegue resolver esse conflito. E o terceiro é a arbitragem, né, gente? O que é arbitrar algo? É quando você tem duas forças conflitantes e você vai ter que determinar, às vezes, ou quem ganha ou quem perde, ou o quanto um vai perder e o quanto o outro vai, ou melhor ainda, o quanto um vai ganhar e o quanto o outro vai ganhar. Imperativo, né? Quando você determina o que vai acontecer. Isso é arbitrar o conflito. Não, quem resolve sou eu, vai ser assim que vai ser resolvido. Bom, temos mais um slide aqui que ele diz sobre a realização e dinâmicas de grupos para assegurar a participação do indivíduo em um grupo social. Gente, dinâmica de grupo funciona muito, principalmente para novos empregados, tá? Para que serve a dinâmica de grupo? Para você se soltar, para você assegurar que aquele funcionário vai estar inserido dentro do grupo social na empresa. Pode reparar o seguinte, tá? A gente não faz dinâmica de grupo no grupo informal, não, tá? Geralmente a nossa dinâmica de grupo é o quê? Você se reúne com seus amigos, amigos que têm afinidades e aí acabam sempre estando juntos, né? Não é uma dinâmica de grupo, mas você está inserindo sempre novos amigos no seu meio normal.
Já na empresa, você não pode fazer isso, né? Eu não posso, só porque eu não gosto de você, eu não vou trabalhar com você. Mas através da dinâmica de grupo, você consegue pegar e fazer o quê? Fazer com que as pessoas se conheçam melhor, para que elas interajam melhor e possam conviver socialmente dentro da organização. Mas o que diz aí o slide? Os conflitos no ambiente de trabalho fazem parte, evidentemente, da lógica das relações humanas. Gente, onde tem dois seres humanos, ali tem conflito, tá? Ali tem cultura diferente, valores diferentes, e ali a gente vai ter algum certo conflito. Pessoas convivendo juntas, por vezes, convergem em suas ideias e outras vezes divergem. Lógico, né? Olha que bacana. Nem sempre a gente vai discordar, tem hora que a gente vai concordar, né? Vamos criar um consenso. Podendo essas divergências, como visto, provocar situações que têm potencial para trazer bons frutos, tá? Gente, cuidado, tá? Sempre que a gente ouve falar de crise, de conflito, a gente já pensa no pior. Vai dar ruim, as coisas vão piorarem. Muito pelo contrário, talvez é nesses momentos em que você tem que ter novas ideias, novas abordagens, inovar, como a gente já falou, para resolver esses conflitos. Então, pode trazer bons frutos, mas, como diz o slide aqui, desde que sejam bem administradas. Administrada por quem? Por você, administrador. Lembre-se que a gente falou numa aula passada que o administrador moderno, ele cuida de pessoas. Ele administra egos, ele administra QIs, né? Ele tem que ter o coeficiente emocional que a gente fala, né? A habilidade de trabalhar com pessoas totalmente diferentes, mas que façam com que elas tracem o objetivo comum, aquele o qual a organização busca, que todas converjam para a mesma coisa. Gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Acesse o seu material em casa, deem uma lida, estudem, faça parte da nossa fábrica e sucesso para você sempre!